Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, boa tarde, né? Bom dia aí para vocês, no seu horário que vocês estão vendo o vídeo. Nosso vídeo, nós vamos falar hoje, né? Sobre farmacovigilância, né? E sobre a terapêutica individualizada nos hospitais, né? Eu já falei sobre os diversos tipos aí, né? De individuais nos hospitais, e hoje nós vamos falar da farmacovigilância que acontece também dentro dos hospitais e algumas reações adversas, tá bom? Então vamos lá. A farmacovigilância, né, ela é uma ciência que estuda atividades relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos a quaisquer outros problemas associados ao medicamento, né? Então, a farmacovigilância, ela vem aí para cuidar todo tipo de interação medicamentosa, né? Reações adversas de um determinado paciente, né? Então, é interessante a gente entender que isso acontece também dentro dos hospitais, através de uma equipe multidisciplinar, onde a gente reúne aí farmacêuticos, médicos, enfermeiros, né? Todo mundo junto para estar encontrando aí possíveis interações medicamentosas em receituários ali passados dentro do próprio hospital. Então, nós temos várias situações que podem acontecer, né? Uma reação adversa, tá? Então, o erro de medicação que acontece muito dentro do hospital, que pode acontecer, uma adesão ao medicamento errada, a genética, né, como por exemplo uma reação alérgica, doenças, né, uma doença pode aí minimizar o efeito de outro medicamento, uma dieta errada, então sempre ter junto ali um nutricionista, né, para estar realizando uma boa farmacovigilância. Tudo isso para evitar o quê? Uma reação adversa, né? O que é uma reação adversa? É algo que eu não estou esperando do medicamento, né? Então, eu não estou aguardando que ele, por exemplo, potencialize o outro medicamento. Não estou aguardando que ele inative o outro medicamento. Pelo contrário, né? É algo que eu sempre espero que aconteça, que é o efeito terapêutico do medicamento e não a reação adversa. Então, o que é um efeito adverso? É qualquer ocorrência médica adversa que apresente durante o tratamento com um produto farmacêutico, mas que não necessariamente guarda uma relação casual com o tratamento, né? Então, tudo o que for sem ser efeito terapêutico do medicamento, nós chamamos de reação adversa, né? Então, o que é um efeito terapêutico? Efeito terapêutico do medicamento é o efeito que nós desejamos desse medicamento, né? Então, se eu tenho um anti-inflamatório, eu desejo que ele tire uma inflamação. Se eu tomo um antibacteriano, eu desejo que ele diminua a bactéria, né? Que ele tenha a ação dele da bactéria. E assim por diante. Né? Então, o efeito terapêutico é o que eu desejo do medicamento. Já um evento adverso, uma reação adversa, é tudo que eu não espero desse medicamento. Não espero uma alergia, não espero que ele potencialize uma ação, não espero que ele diminua uma ação de um medicamento. E temos artigos que comprovam que mais de 50% dos medicamentos prescritos dentro dos hospitais acontecem reações adversas, interações medicamentosas entre esses mesmos medicamentos, né? Então é algo grave porque faz com que esse paciente fique mais tempo internado. Quanto mais tempo esse paciente ficar internado, mais custo nós vamos ter com esse paciente, né? Que não é vantajoso para o hospital. Então, essa farmacovigilância aqui que eu tô falando para vocês, né? Ela vem dentro do hospital para diminuir, para minimizar, né? Todo esse efeito, essas reações adversas que acontecem ali no leito do hospital, né? Que tem que ser avaliado num todo. Vou deixar aqui rapidinho para vocês estarem copiando para a gente dar continuidade.
Vou deixar aqui também para vocês copiarem essa parte, que é muito importante a gente saber o que também pode, né, causar essas reações adversas. Deixar aqui também, né? Não esqueça, tá? O que é reação adversa? Reação adversa é toda situação que acontece sem estar no efeito terapêutico do medicamento, tá? Vai cair no final da aula o que é reação adversa.
Então, né, a reação adversa a um determinado medicamento é uma resposta nociva e não intencional ao uso de medicamentos e que ocorre em doses normalmente utilizadas, né, em seres humanos para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doença. O que quer dizer? Que o paciente vai tomar aquele medicamento numa dose normal, tá? Que ele já tomaria, vamos dizer assim, para ter o efeito terapêutico. E mesmo com essa dose, né, normal, ele vai desencadear uma reação adversa ou uma interação medicamentosa entre os medicamentos. Nós também temos estudos que comprovam que é impossível um paciente, por exemplo, tomar 10 medicamentos e nenhum medicamento ter interação entre eles, tá? Vai ter sim interação medicamentosa. A interação medicamentosa ela pode tanto potencializar o efeito, como diminuir o efeito de um determinado medicamento, né? Que isso acontece muito, né? Por exemplo, na amoxicilina mais clavulanato, né? Nós temos a amoxicilina, que é um antibiótico, e o clavulanato, que é um outro medicamento, e elas são utilizados os dois juntos. Por quê? Porque o clavulanato, ele potencializa a ação da amoxicilina. É uma reação, é uma interação medicamentosa, porém, uma interação medicamentosa que podemos considerar ali como boa, né? Porque ela potencializa, aumenta o efeito da amoxicilina. Então, por isso que hoje a gente tem, por exemplo, o medicamento ali, amoxicilina mais clavulanato, tá? Isso é muito importante a gente entender, tá? Por isso que eu trouxe aí para vocês, principalmente dentro da drogaria, porque um paciente ele chega, né, reclamando ali que ele tá, por exemplo, com manchas vermelhas pelo corpo, depois que ele tomou uma dose do medicamento. E é importante a gente entender que isso a gente tem que falar para o paciente, né? Suspender esse medicamento, pedir para ele procurar um médico, porque isso pode se intensificar, ele achar que é normal e vir aí ter um óbito, né? Então é importante a gente entender plenamente sobre reação adversa, sobre interação medicamentosa, e por isso que eu trouxe aí, né, mais uma vez aí para vocês, para a gente sempre estar falando várias vezes, né, para não ter erros, certo? Então, na RDC, essa RDC aqui 4 de 2009, os eventos adversos são classificados como, né, suspeita de reação adversa a medicamento, eventos adversos por desvio de qualidade do medicamento, evento adverso decorrente ao uso não aprovado do medicamento, interação medicamentosas, inefetividade terapêutica, intoxicação relacionada ao medicamento, uso abusivo de medicamento, erro de medicamento, tá? Então, esses aqui os principais eventos adversos que vão causar uma reação adversa, que eu vou explicar um por um desses itens, tá? Vou esperar vocês copiarem e eu vou estar explicando um por um desses itens. Vamos lá. Primeira coisa é suspeita de uma reação adversa a medicamento, né? Como que eu sei uma provável suspeita? Analisando a clínica do meu paciente. Então, igual a gente estava falando, erupções pela pele, né? A pele avermelhada, diarreia,
tá? Então, prováveis diarreia, falta de ar, vômito. Então, tudo isso é uma suspeita aí de uma reação ao medicamento, né? Esse evento adverso por desvio de qualidade é, por exemplo, quando o medicamento está vencido, tá? Então, o medicamento está vencido, ou o medicamento, por exemplo, ele estava se desfazendo, né? Tava ali bem dentro do blister, se desfazendo, e mesmo assim o paciente tomou aquele medicamento, né? Ou aquele medicamento ficou muito tempo no sol, ou pegou radiação, ou seja, ele não tá mais estável, né? É igual as pessoas falam assim, tem problema tomar medicamento vencido? Pessoal, tem problema, né? Por quê? Porque ele pode ali, a partir daquela data, né, que a indústria colocou, ele não tem mais ali o seu efeito 100%. Pode acontecer que ele tenha, como pode acontecer que ele não tenha, né? A empresa já não garante mais. Então, esse desvio aí de qualidade pode ser por N fatores. Muito aquecimento ou muito frio, validade do medicamento. Então, tudo isso interfere também, né? É igual a gente sempre fala da questão de amostra grátis, né? As pessoas ficam super felizes em ganhar amostra grátis. Porém, tem aí um problema que acontece muito, é que o amostra grátis que é dado ali para o médico, né? Sempre quem leva é o representante. Então, os representantes que passam. E o representante, ele faz uma linha, né? Ou seja, ele sai de um lugar, ele vai fazendo todas essas linhas. E esse medicamento fica no sol, tá? Esse medicamento fica ali numa alta temperatura, né? E aí ele entrega isso para o médico e o médico entrega para o paciente. Então, muitas vezes, esses medicamentos aí de amostra grátis, eles já estão totalmente sem o devido efeito terapêutico que tem que ser tomado, né? Eu, por exemplo, não dou medicamento de amostra grátis para o meu filho, tá? Porque eu sei de toda essa relação, né, que acontece por desvio de qualidade. Então, se eu tenho um desvio de qualidade, eu posso ter reação adversa, posso ter uma alergia, posso ter N situações aí, tá? Eventos adversos decorrentes do uso não aprovado, né? Por exemplo, está usando um medicamento que não tem registro na Anvisa, né? Pode acontecer um evento adverso, uma reação adversa, porque você não sabe o que você está tomando, né? É o famoso lá que a gente fala do Citotec. O Citotec ele é um medicamento abortivo e no nosso amigo aqui Paraguai, do lado do Brasil, eles vendem a Citotec na rua, tá? Então, a pessoa vai lá no Paraguai, compra esse Citotec na rua e vem vender aqui no Brasil, né? Primeiro, que a gente sabe que o Paraguai falsifica tudo que você pensar. Imagina se eles não iam falsificar um remédio, né? Então, muitas das vezes o paciente não sabe nem o que está tomando, né? E está tomando aquele medicamento. Então, pode acontecer, por exemplo, uma hemorragia? Pode, porque o paciente não sabe o que ele está fazendo uso. Então, pode acontecer uma reação adversa aí e até a morte de um paciente, né? Porque quando passa pela vigilância, lembra, todo medicamento tem que garantir, né? Tem que ter a garantia aí que existe esse princípio ativo dentro de cada medicamento. Já quando esse medicamento não tem registro na Anvisa, não tem como nós garantirmos que dentro daquele medicamento tem ali aquele princípio ativo, né? E isso é muito comum acontecer, né? As pessoas tomam aí vários medicamentos que não tem nem registro de Anvisa, nem uma qualidade definida, tá? Interações medicamentosas, como eu disse para vocês, interação de medicamento é quando um medicamento interage com outro, pode ser que ele potencialize ou inative a ação de um outro medicamento. Inefetividade terapêutica total ou parcial, que é gerada por essa interação, né? Então, por exemplo, a questão do anticoncepcional, da amoxicilina, que é um antibiótico, reduzir a ação do anticoncepcional, né, de via oral. Isso acontece, Bruna? Sim. Pode reduzir 80%, pode reduzir 90%, pode reduzir 50%, 40%, enfim, cada organismo é um, né? Porém, acontece aí a inefetividade terapêutica total ou parcial do medicamento, né? Então, isso pode acontecer e pode gerar uma reação adversa, né, dessa inefetividade. Uma intoxicação, né? Essa intoxicação pode acontecer hepática, né? Uma alergia que o paciente tem devido a esse medicamento. Uso abusivo,
né? Um paciente aí que está tentando se matar, então tomou vários medicamentos ao mesmo tempo. Então, o uso abusivo pode realizar uma reação adversa. Então, vômito, dor de cabeça pode ser realizado. E erros na medicação, né? O paciente, o médico lá no hospital não analisou corretamente a ficha e teve erros aí, né, na medicação desse paciente. Certo? Aqui é uma reação adversa, tá? Isso é o intestino. Então, a gente tem uma reação adversa aí de uma irritabilidade intestinal que acometeu aí o intestino e inchou esse intestino, né? Então, essa é uma reação adversa aí que aconteceu de um medicamento, né? O paciente tomou muito comprimido, tá? E deu essa reação. Aqui a quantidade de comprimido que foi retirado de dentro desse intestino. Aqui a quantidade, tá? Provavelmente um paciente que estava tentando se matar, tá? Né? Por causa da quantidade de comprimidos. Mas viu como estava inchado o intestino do paciente? Teve que fazer uma cirurgia para fazer a retirada, né? Ó, tirou uma parte do intestino. Pode observar que aqui foi cortado uma parte do intestino para a retirada desses medicamentos, ó. Certo? Voltar aqui para vocês observarem. E essa é a parte do intestino. E agora nós vamos para a classificação das reações adversas, tá bom, pessoal? Muito obrigada!